A Guerra Franco-Prussiana. Bem, a Guerra Franco-Prussiana foi entre a Prússia e a França, como seu próprio nome já indica, e durou de 1870 a 1871. Sem enrolação, vamos logo para o vídeo. Bem, antes de vermos como aconteceu a guerra, temos que entender o porquê ela aconteceu. Bem, ela aconteceu porque a Prússia queria criar um império alemão, porém eles tinham que pegar os estados do sul, que eram germânicos também. Porém tinha um problema, a França tinha influência sobre eles. E se eles continuassem se expandindo assim, provavelmente muitos países não iam gostar e declarar guerra à Prússia. Então eles precisavam que algum país declarasse guerra a eles. E eles tiveram uma oportunidade perfeita quando teve uma guerra civil na Espanha e eles ficaram sem rei, mandando uma carta para Leopoldo da Prússia, pedindo para ele aceitar o trono. De começo, nem Guilherme I, o rei da Prússia, nem o próprio Leopoldo queriam aceitar. Porém, Bismarck insistiu, ele aceitou. Porém, a França mandou que ele não aceitasse e a Prússia aceitou. Aqui poderia ter acabado, porém Napoleão mandou um embaixador para falar com Guilherme I, para ele ter certeza que não ia aceitar o trono. E a conversa foi tudo bem. Guilherme I mandou uma carta falando que Bismarck poderia mudar a carta ao texto, ao jornal no caso, falando o que aconteceu na conversa entre eles. Porém, Bismarck encostou, mudando o sentido das frases. E quando esse jornal chegou aos franceses, eles ficaram furiosos, pedindo para a França declarar guerra à Prússia. E logo a França declarou guerra, dando começo à Guerra Franco-Prussiana. Bem, os franceses começaram ocupando uma cidade alemã. Porém, quando eles viram que o exército da Prússia era gigantesco, eles recuaram. E a Prússia começou a fazer uma grande ofensiva, dominando muitos territórios do norte da França. A França começa a fazer uma fortificação ao norte ali, mais ou menos na fronteira com a Holanda na época. E os prussianos já estavam indo para lá. Bem, foi bem nesta região que aconteceu a Batalha de Glarwitz, que foi a maior da guerra. E acabou que os franceses tiveram que ir para a cidade chamada Metz. E os prussianos fizeram um cerco a esta cidade. E foi bem aqui que as coisas começaram a ficar feias para a França, porque lá estava Napoleão em pessoa. Sim, Napoleão foi capturado em 3 semanas de guerra. Como o exército da Prússia era gigante, Napoleão se rendeu com seu exército. E o pessoal na Paris começou a ficar desesperado, porque já sabia que o exército da Prússia ia marchar livremente até Paris sem resistência alguma. Depois da derrota em Metz, é declarado a Terceira República Francesa, já que Napoleão tinha sido capturado. Bem, a Prússia marcha livremente até Paris e faz um cerco à cidade. O ministro da Defesa consegue fugir usando um balão. E, bem, inicialmente a Prússia só queria fazer o cerco e deixar a pessoal de Paris famintos, até que a França se rendesse. Porém, depois de muito tempo, o cerco estava ficando muito caro para a Prússia. Então, eles começaram a usar a sua poderosa artilharia em Paris. Enquanto tudo isso acontecia, a França também organizava uma defesa na cidade de Tours. Bem, neste momento da guerra, a situação em Paris estava muito feia. Eles estavam matando animais para comer, como cachorros e cavalos. E eles estavam desesperados por comida. Então a França já sabia que não ia conseguir ganhar esta guerra. Então eles começaram a conversar sobre um tratado de paz com a Prússia. E bem, eles estavam conversando e a Prússia estava querendo Alsácia-Lorena. A França não gostou muito, mas eles tiveram que aceitar, né? Até porque senão ia acontecer alguma coisa nada agradável com a França, que eles iam ter que pagar muito mais caro se não se rendessem logo aqui. Então, eles se rendem, dando fim à guerra. E agora vamos falar o que a França teve que pagar para a Alemanha pela guerra. Bem, eles tiveram que pagar uma dívida muito alta à Alemanha. E
ocupar o norte da França por um bom tempo para ter certeza que eles iam pagar as dívidas. A França ia ter que reconhecer o Império Alemão e eles também iam ter que dar os territórios de Alsácia-Lorena, o que deixou os franceses com revolta contra os alemães, o que também ajudou na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os franceses foram humilhados pelos prussianos, e isso ocorre uma revolta na França, que teve uma revolução comunista, sim, porque o povo estava faminto. Esse foi o vídeo, obrigado, deixe seu like e se inscreva no canal.